Você sabe quais são as 10 maiores vendas da história do Vasco? Vascaínos e vascaínas, no vídeo de hoje a gente vai listar as 10 maiores vendas que o Vasco já fez em toda a sua história. Mas antes de começar, já dá aquela força pro canal, se inscreve, curte que é rapidinho e você ajuda muito no crescimento do canal e faz com que a história do Vasco se espalhe e chegue ainda mais aos torcedores vascaínos. Vamos então começar a nossa lista, só lembrando que todos os valores vão estar em euros. Na 10ª posição está Felipe Coutinho. Cria da Colina, Coutinho foi vendido ainda em 2008 para a Inter de Milão por 3,8 milhões de euros, antes mesmo de estrear no profissional. Ficou acordado, porém, que o contrato passaria a vigorar a partir de julho de 2010, quando o meia já teria 18 anos. Na época, houve uma grande polêmica, porque o jogador foi vendido nos últimos dias de gestão de Eurico Miranda na presidência. Quando assumiu o posto, Roberto Dinamite afirmou que não teve nenhuma participação na negociação. Em nono, aparece Danilo. Mais uma jovem promessa do clube que foi vendida precocemente, Danilo foi negociado em 2013, quando ainda tinha 17 anos. Assim como Coutinho, Danilo só se transferiu no ano seguinte, quando completou a maioridade. O volante, inclusive, estava acertado com o Liverpool, que iria pagar ao Cruz Maltino 3,5 milhões de euros. Porém, um grupo português cobriu a oferta e acabou levando o jovem jogador por 4 milhões e meio de euros. Esse grupo o repassou para o Braga de Portugal. Na 8ª colocação aparece Dedé. Um dos grandes destaques do time nas temporadas de 2010, 11 e 12, o mito foi vendido ao Cruzeiro por 5 milhões de euros. O zagueiro deixou São Januário pouco antes do início do Campeonato Brasileiro de 2013, aos 24 anos. O valor pago pelo clube mineiro foi pelos 45% do passe do jogador que o Vasco detinha. Em 7º, temos Diego Souza. Contratado pelo clube em 2011, Diego teve uma das melhores fases da carreira atuando pelo Vasco. Campeão da Copa do Brasil, sendo decisivo e conquistando a torcida, o meia foi vendido ao Al Ittihad da Arábia Saudita em 2012 por 5 milhões e meio de euros. O problema é que o Cruz Maltino demorou anos para receber o valor, tendo que abrir um processo na FIFA porque não recebeu os valores acordados. Os árabes então realizaram o pagamento em 2 parcelas apenas em 2015, 3 anos depois da negociação ter sido fechada. Na 6ª posição aparece Giovani. A negociação, que ocorreu em 1989, levou o craque vascaíno para o Bolonha da Itália. Como nessa época ainda não existia a moeda euro, eu estou colocando um valor em dólares que representa essa 6ª colocação. A negociação entre o Vasco e os italianos foram na casa dos 8 milhões de dólares. Durante anos, essa foi a maior negociação do futebol brasileiro. O Príncipe deixou São Januário antes da conquista do título brasileiro de 1989. Já em 5º está Alex Teixeira. Outro jogador formado em São Januário, Alex se destacou muito em 2009. Ainda jovem, o Vasco negociou o meia com o Shakhtar Donetsk da Ucrânia por 6 milhões de euros ou 8,6 milhões de dólares. Teixeira disputou 95 partidas pelo clube antes da transferência. Em 2022, ele acabou retornando a São Januário após passagens por clubes da China e da Turquia. Na 4ª colocação aparece Edmundo. O animal, após fazer aquele mágico Campeonato Brasileiro de 97, onde foi artilheiro, batendo um recorde de gols em uma só edição e foi eleito também o melhor jogador do campeonato, sendo considerado por alguns até o melhor jogador do mundo, atraiu os olhares da Europa. O Vasco, então, fechou uma longa negociação com a equipe da Fiorentina da Itália. O negócio, firmado em dezembro de 97, aconteceu por 9 milhões de dólares. Assim como na negociação por Giovani, a moeda euro ainda não existia também. Edmundo se transferiu para a Viola, então, em janeiro de 1998, aos 29 anos. Agora, em terceiro, começando o nosso pódio, está Rômulo. Em 2011, ainda muito jovem, atuou muito bem e ajudou o Vasco na conquista da Copa do Brasil daquele ano. Convocado para as Olimpíadas de 2012 e também sendo lembrado na seleção principal, o volante foi negociado com o Spartak de Moscou da Rússia por 8 milhões de euros, algo próximo aos 10 milhões de dólares. Rômulo deixou o clube aos 21 anos. Na 2ª posição está Douglas Luiz. Também cria do gigante, ele estreou em 2016, logo marcando um belíssimo gol. No ano seguinte, suas belas atuações continuaram e logo chamou a atenção da Europa. Em julho de 2017, então,
Douglas foi negociado com o Manchester City por 13 milhões de euros. O jogador deixou o Vasco ainda aos 19 anos, com apenas 39 jogos realizados pelo clube. E fechando nossa lista, em primeiro está Paulinho. Também revelado pelo clube, Paulinho estreou ainda em 2017, aos 16 anos, sendo um dos mais jovens a estrear pelo clube. Começou a se destacar e teve boa participação naquela equipe que conseguiu a vaga para a Libertadores. No ano seguinte, na disputa da competição continental, sofreu uma grave lesão numa partida contra o Cruzeiro no estádio do Mineirão. Foi ali sua última partida pelo Cruz Maltino. Paulinho foi negociado com o Bayer Leverkusen da Alemanha por 18 milhões e meio de euros. Agora eu quero saber, você acha que o Vasco poderia vender melhor seus talentos? Acha que alguma dessas negociações ficou aquém do valor que poderia ser? Ou acha que foram boas negociações? Comenta aqui embaixo que eu quero saber a sua opinião. Antes de encerrar, não esquece de se inscrever no canal, curtir o vídeo, isso dá uma força gigantesca pro canal e é de graça, é rapidinho, você tá ajudando muito o canal, tá certo? Um abraço a todos e o Vasco é para quem acredita.